Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Livingston Galdino, professor da disciplina Laboratório Prático Didático de Ensino em Geografia 1, nesse período. Alguns de vocês já me conhecem de outras disciplinas. Estamos na nossa semana 5, na nossa aula número 005, e o tema da semana é métodos e técnicas de ensino em diferentes áreas de conhecimentos geográficos. Este é um conteúdo extremamente denso e complexo. Afinal de contas, a geografia é uma disciplina que aborda temáticas muito variadas, que aborda isso em diversos campos. E ficaria muito difícil a gente, em uma única disciplina, conseguir dar conta, de toda essa vastidão, dos estudos geográficos. Mas a gente pode apontar a vocês alguns caminhos, alguns direcionamentos nesse sentido, e abrir aí o leque de opções de vocês, em termos de metodologias, e o leque de conhecimento de vocês em termos do que fazer como professor de geografia. Ah, deste modo, eu coloquei essa semana 3 textos para vocês. Os 3 textos abordam essa mesma temática a partir de algumas perspectivas diferentes, embora eles venham a convergir, em diversos aspectos, mas eles trazem aí discussões em torno de alguns pontos, diferentes para vocês conseguirem aí abarcar essa discussão. A atividade da semana é o envio de arquivo, e eu trago aqui para vocês alguns pontos que eu considerei cruciais para a gente compreender o que os autores desses textos trazem para a gente. São dos 3 artigos. Eles abordam muito mais coisas que isto, como vocês verão, mas eu escolhi alguns pontos específicos. E esses pontos são os mesmos que serão utilizados por vocês na atividade do envio de arquivo. No envio de arquivo, se vocês observarem lá, eu solicito que vocês façam uma discussão, e nessa discussão vocês tragam informações que estão presentes no texto, nos textos, e que envolvam essa pauta que eu coloco aqui para vocês. E ela começa com a contextualização da geografia como disciplina. Embora possa parecer óbvio, nem sempre a geografia foi uma disciplina oficialmente, inclusive disciplina escolar. Como disciplina escolar, no Brasil vocês verão que durante determinado período a geografia ainda existiu como disciplina escolar, embora pudesse ter disciplinas de geografia, mas isso foi oficializado apenas, no século passado. Houve uma evolução dessa geografia em nosso país. Eu não sei se eu chamaria dessa forma evolução, em algum texto é utilizado dessa forma, mas pode-se dizer que houveram mudanças no contexto e na perspectiva das abordagens, da geografia no Brasil. E claro, as abordagens mais tradicionais, visavam mais uma geografia mais ligada ao decorar, a você decorar nomes, números, países, locais, enquanto você tem posteriormente uma geografia mais ligada ao conhecimento sobre as relações, espaciais, e uma geografia mais crítica, como a gente tem o movimento pós 1960 aqui no Brasil. É interessante para isso a gente conhecer um pouco das correntes teóricas da geografia. Esse não é um objetivo dessa disciplina, mas em alguma parte dos textos você vai encontrar uma discussão breve sobre essas principais correntes teóricas da geografia. Isso ajuda a gente a compreender um pouco dessas mudanças na disciplina da geografia durante o correr do tempo, certo? Ao mesmo tempo que você tem mudanças nas correntes teóricas da geografia, você tem mudanças também no ensino da geografia. Então, o ensino de geografia acaba acompanhando um pouco essas mudanças, embora muitas vezes o ensino
não esteja tão ligado à geografia acadêmica, né? Então há uma diferenciação aí entre o que seria geografia acadêmica e o que seria geografia escolar nesse sentido. Mesmo assim, as mudanças na geografia acadêmica influenciaram muito, sim, nas mudanças no ensino de geografia. Como vocês verão também esse conteúdo nos artigos que foram propostos. Temos também muitos desafios no ensino de geografia. Esses desafios que perpassam tanto problemas com relação ao conteúdo, quanto problemas com relação a recursos técnicos. Né? O professor nem sempre tem muitos recursos técnicos à sua disposição na escola. Né? Então, se você levar em consideração que a geografia vai fazer estudos que necessitem de um pouco de abstração, não é, que levem muito em consideração a capacidade do estudante de fazer associações entre fenômenos que eles não estão vendo ali naquele momento. Né? Você ter recursos seria realmente muito interessante para auxiliar o trabalho do professor. Dentro desse contexto, a gente tem também os estudos sobre as temáticas da geografia, né, as diferentes temáticas. E é dado um destaque importante em alguns dos textos sobre a importância do trabalho com as categorias geográficas. E aí a gente pode elencar aqui algumas categorias. É o caso do espaço geográfico, da paisagem, do lugar, do território e da escala como conhecimento também, embora não seja uma categoria de análise à escala, mas a escala é extremamente essencial para o estudante compreender, compreender a dinâmica da representação do espaço. Lembrando também que nessa linha vai entrar também o letramento cartográfico. A gente chama de letramento porque a cartografia é uma linguagem. Né? Então, quando o estudante ele está aprendendo essa linguagem, né, ele está sendo letrado nesse tipo de linguagem. Então, ele aprende a interpretar aquela linguagem. Então, por isso que a gente chama de letramento cartográfico. Ao estudante entender essas categorias é extremamente importante. Eu acredito que todo professor deveria focar em levar essa compreensão ao estudante, né? Levar a compreensão do que é o espaço geográfico e a importância dele na geografia, né? E que esses fenômenos espaciais que a gente estuda, todos eles estão relacionados a esse espaço geográfico, a compreensão das paisagens, compreensão do lugar, até porque o estudo do lugar leva muito em consideração o conhecimento prévio do estudante, né? Pois ele já tem desenvolvido também suas relações com os seus lugares, digamos assim, né? Conhecimento também sobre questões do território, né? E como falei para vocês, a questão da escala, extremamente importante também. Então, o trabalho do professor de geografia, ele não pode prescindir de utilizar as categorias geográficas. Nesse interim, você tem a importância da compreensão da relação sociedade-natureza. Relação sociedade-natureza é extremamente essencial para que você compreenda o espaço geográfico. Né? E, basicamente, todos os fenômenos geográficos que a gente possa estudar são fenômenos que levam em consideração a relação entre a sociedade e a natureza. A questão da memorização e da aprendizagem é uma questão discutida em alguns pontos do texto e leva muito em consideração o ensino mais tradicional de geografia, que era um ensino mais ligado à memorização, não é, de nomes, de coisas e de lugares, e a questão da aprendizagem do estudante, que a memorização pode ser importante, mas não pode ser o foco. Né? E a aprendizagem deveria ser vista como
o foco, né? O aluno aprender. E aprender não significa necessariamente memorizar, embora possa se fazer trabalhos com os estudantes de memorização. Só para dar um exemplo, para não me estender muito, que a aula deveria ser mais curta, mas, por exemplo, ao você estudar os países europeus no nono ano, é importante ao estudante saber identificar que determinado país encontra-se na Europa e não no continente americano, africano, asiático ou na Oceania, por exemplo. Mas, para que não fique aquela coisa de vamos decorar os países da Europa, que isso não é um tipo de ensino que cabe mais nos dias de hoje, mas é interessante ao estudante estudar como são as relações entre os países da Europa, né? Como é a regionalização dos países europeus, né? Que existem países europeus que têm determinadas características e outros que têm determinadas outras características, né? E assim, fazendo associações, ele acabar memorizando também, mas memorizando, aprendendo sobre as relações espaciais, relações territoriais, né? Relação sociedade-natureza, as paisagens que ocorrem nesses lugares, né? Nesses países. Por fim, pontuar aqui a importância da atividade de campo, né? Isso não é importante só para o professor de geografia, é importante também para o estudante. Ele conseguir observar os fenômenos no lugar, no espaço, né? Ver os fenômenos acontecendo, né? A atividade de campo ela leva o estudante a ultrapassar a abstração, que é quando o estudante está na sala de aula ouvindo o professor falar e ele só pode ali imaginar o fenômeno acontecendo, né? E na atividade de campo ele pode ver o fenômeno acontecendo, né? Então tem uma diferença fundamental e é essencial que o professor de geografia pense formas, né, de fazer esse trabalho de campo. Vejam, o trabalho de campo ele não necessariamente ele vai levar os estudantes a um local distante. Não é um trabalho de campo nas ruas próximas à escola, por exemplo, já é um trabalho de campo. Dependendo do escopo dos assuntos que estejam sendo trabalhados pelo professor, já podem ser abordadas, exploradas diversas temáticas, mesmo com a volta no quarteirão. É claro que deslocamentos maiores permitem ao professor um leque de opções muito maiores de abordagens. Mas isso é só para exemplificar que a atividade de campo nem sempre prescinde da necessidade de um ônibus escolar e de maior estrutura, que eu sei que muitas vezes algumas redes e algumas escolas não oferecem essa estrutura ao professor, entrando aí como um dos grandes desafios no ensino da geografia. Bom, gente, esses são só alguns pontos. Como eu disse, é um assunto complexo, denso, e eu espero que vocês consigam aprender bem o conteúdo dessa semana. Não esqueçam de fazer a atividade aí no prazo. E nessa semana nós teremos encontro presencial em alguns polos. Então, nos encontraremos aí, eu, o professor Livingston, teremos também aí os nossos mediadores, fazendo esse trabalho com vocês. Lembrando que o polo Águas Belas vai ter uma mudança, teve uma mudança aí, de data, e de forma, vai ser online, ao vivo, não vai ser mais presencial no polo. Enfim, é isso, minha gente. Eu agradeço a participação de todos. Espero que todos estejam bem e bons estudos.